Pessoal, vamos começar? Boa noite para todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início aí ao nosso estudo sobre pecados intocáveis. Hoje nós vamos tratar sobre impaciência e irritabilidade, dentro dessa linha de estudo que nós temos feito, acerca daqueles pecados que a gente nem imagina que é pecado às vezes, né? A gente pensa assim, não, mas isso aí não é pecado, ou a gente quase não ouve falar, continuidade aí os nossos estudos, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos orar, queremos consagrar, dedicar a nossa vida, o nosso tempo, e pedir a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, nos capacitar, falar no nosso coração, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, porque a Tua própria palavra diz que o conhecimento nos liberta. Quando nós tomamos conhecimento, o conhecimento nos liberta da ignorância, da escravidão, do engano, da mentira. Por isso nós oramos e pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém? Fica de olho aí no Facebook aí, ó. O pessoal que está ali olhando, se parar, der pausa, às vezes dá pausa. Tá bom? Beleza? Vamos lá então. Domingo nós tratamos um pouco sobre emoções. Eu só queria reforçar, né? Que às vezes você não assistiu por domingo. A estrutura que move a nossa mente, ela começa sempre, absolutamente com os nossos pensamentos. A Bíblia diz assim como o homem pensa, é. Então tudo começa na nossa vida pelo nosso pensamento. O que a gente lê, o que a gente vê, o que a gente ouve, as nossas conversas, os nossos amigos, a nossa família, os livros que lemos, as séries que assistimos, os filmes que assistimos. Essa junção de coisas gera o nosso pensamento. Como eu disse domingo, nós temos por Deus as nossas emoções que nos fazem mover, andar, viver, comer, beber. Tudo que a gente faz, nós fazemos de uma forma instintiva, e é isso que nos motiva a tudo que a gente faz. Então, raiva, alegria, tristeza, amor, todas essas emoções que nós temos é que nos motivam a viver, a andar, a estudar, a trabalhar, a conquistar e etc, etc. As emoções, elas não são boas ou ruins, elas simplesmente existem. Então eu penso, eu tenho as minhas emoções, os sentimentos são as interpretações das nossas emoções, e o comportamento é o resultado de tudo isso. A forma como eu me comporto tem a ver com a interpretação das minhas emoções, tem a ver com as minhas emoções e tem a ver com os meus pensamentos. Tudo isso junto vai gerar em nós o comportamento. E não pode esquecer que ainda existe o temperamento. Por quê? Porque há um perfil. Você age e reage às tuas emoções de acordo com o teu temperamento. Ainda tem esse fator ainda. A junção de tudo isso vai gerar em nós um comportamento. E aí você vai ver que a maioria dos pecados intocáveis, eles têm a ver com o quê? Com o nosso comportamento. Então, impaciência, nós vimos domingo, é um fruto, a paciência é um fruto do Espírito. Longanimidade é o Espírito que nos ensina a termos paciência. Então, a irritabilidade, pastor, mas nós vimos domingo que a raiva é uma emoção. A raiva é uma emoção. Consequentemente, se você tem um temperamento colérico, você tem uma tendência a ser mais irritado naturalmente do que o melancólico fleumático, que não tem esse perfil de raiva. Mas todos nós ficamos com raiva. Mas a gente precisa entender, dentro dessa lógica das emoções, que se nós não aprendermos a lidar com essas emoções,
nós vamos acabar pecando. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios: irai-vos, mas não pequeis. Então eu vou ficar irritado? Óbvio. Você vai ter raiva? Óbvio. Em algum momento, por algum motivo, você vai ter raiva. Ah, pastor, mas por que eu tenho raiva? Porque ela existe, ela é uma emoção, existe. Fizeram até um desenho. Como é que é o nome daquele desenho? Divertidamente. Meu irmão, é um desenho. Assiste o Divertidamente que você vai entender de uma forma muito lúdica o que nós estamos falando. A raiva existe? Óbvio. Faz parte da nossa vida, do nosso DNA, da nossa essência? Sim. Mas por que Deus criou o homem e colocou no homem raiva? Porque em algumas situações a raiva te salva, a raiva te dá força, a raiva te impulsiona. Desde que você tenha isso direcionado para o lugar certo, da forma certa, é uma bênção. Entendem isso? Só que a impaciência é um pecado, assim como a ingratidão, a insatisfação, e tem um monte de coisa. E olha o perigo de tudo isso, porque quando nós falamos de pecados intocáveis, e lembrando que a maioria deles vem do nosso comportamento, nós podemos entrar naquela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu vou ver. Eu particularmente já falei isso, é o meu jeito, eu nasci assim, não tem jeito, vou morrer assim. Mas a verdade é que essas questões, elas precisam ser tratadas. Pastor, como é que eu posso lidar com essas questões? Eu estava vendo um exemplo de o cara dando uma aula explicando sobre essa crise que nós temos com as nossas emoções do elefante. Imagina que as suas emoções é um elefante e a tua razão é você em cima do elefante. Aí eu te faço uma pergunta: você tem força para fazer um elefante de toneladas ir para onde você quer? Sim ou não? Não, você não tem. Você está montado em cima do elefante. Imagina que é a sua consciência, as suas emoções é o elefantão de toneladas. Aí você consegue domar o elefante? Levar o elefante para onde você quer? Não. Quem é que tem mais poder do que o elefante? Quem? Nessa metáfora aqui. Quem? Deus. Como é que eu consigo lidar com as minhas emoções, sendo elas tão poderosas? E estão dentro de você e são instintivas. Você não precisa pensar para sentir nada. Você simplesmente se emociona. Seja por uma coisa tão boa ou não tão boa. As coisas existem. Você, pastor, mas a gente fica irritado. Fica. Fica, não fica? Tem coisa que te irrita ou não? Muito. Mas isso me dá direito de pecar? Pastor, mas tem hora que a gente fica impaciente, não fica? Fica, mas isso te dá o direito de pecar? E aqui que está o problema. O sentir não te dá o direito de pecar. Entenderam ou não? Ah, eu, pastor, sou colérico. Eu sou colérico sanguíneo. Então eu tenho direito, porque o meu comportamento ele é naturalmente agressivo. Eu tenho uma tendência de irritação normal por causa do meu temperamento. Então eu tenho o aval e um alvará para que eu possa pecar. Entenderam? Mas quando eu fico irritado ou impaciente, ou quando eu estou ingrato, ou quando eu estou insatisfeito, então eu tenho o direito de pecar, de machucar, de me machucar, de machucar pessoas. Muitas vezes a gente faz isso. E uma coisa interessante sobre a metáfora do elefante com o guia que somos nós. O elefante são as nossas emoções, e nós somos a consciência, a razão, o nosso eu, o ego, o nosso eu. Aí eu vou te fazer uma pergunta: se você está montado no elefante, e o elefante está querendo ir, e ele vai, se você não arrumar uma estratégia que possa fazer o elefante voltar e ir para onde você quer,
no caso é o fruto do Espírito, é a presença de Deus em nós, que vai nos dar força para fazer com que as nossas emoções não tenham vazão. A pergunta é: o que você vai fazer se você não entende quais são os mecanismos que farão as suas emoções ir para onde elas devem ir? Você vai começar a justificar. Sabe por que eu faço isso? Aí você sai de piloto do elefante e vira o advogado de defesa. Não, eu faço isso por causa do meu temperamento, eu faço isso por causa da minha criação, eu faço isso porque eu tenho direito, eu faço isso porque eu tenho vontade. Aí você começa a justificar o porquê que as tuas emoções estão vencendo, e você não vai mudar nunca. Você nunca muda enquanto você não entende que você precisa mudar, que esse comportamento que a gente tem, não adianta nós queremos dizer, é o meu tempo. Eu já fiz isso, irmãos. Não, mas sabe o que é? É o meu jeito, não é o seu jeito. O seu jeito pode ser transformado pelo poder de Deus. Por isso que um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio, temperança, domínio próprio. Deus está falando que você não vai sentir nada? Não, Ele não está falando isso. Pode ler Provérbios, está escrito lá em muitos lugares. Olha, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Se você ler Provérbios, e nós já meditamos em Provérbios esse tempo atrás, você vai ver que lá em Provérbios é o lugar que, Salmos e Provérbios, é o lugar onde mais Deus fala de sentimentos e emoções em relação ao teu comportamento. O orgulho e a soberba precede a ruína e a queda. A humildade precede a honra. Deus está falando de comportamento. Quando Deus está falando de sentimentos, de emoções, Deus sempre está dizendo o quê? Não se deixe dominar. Então nós temos que entender que em Deus nós temos o poder de fazer o nosso elefante emocional de toneladas de força inclinar para onde ele precisa ir e não para onde ele quer ir, porque as suas emoções vão te levar para onde? Para onde ela quer. Você pode entrar, dependendo do seu perfil, do seu temperamento, você pode entrar numa depressão, você pode entrar numa crise de ansiedade, você pode entrar numa síndrome de pânico, você pode entrar num estado de euforia, você pode viver tantas coisas. Por quê? Porque as nossas emoções existem e é elas que nos movem. O que nos faz levantar da cama, estudar, batalhar, trabalhar, correr, casar, ter filhos? São as nossas emoções e aquilo que nós entendemos como fonte de satisfação daquilo que a gente sente. Agora, dentro desse emaranhado de emoções e sentimentos, lembre-se que o sentimento é a interpretação das tuas emoções, porque você não esconde as tuas emoções, mas você esconde os teus sentimentos. Você não esconde emoção. Se você estiver triste, se você estiver alegre, se você estiver com qualquer tipo de emoção, você não vai esconder. Por quê? Porque as emoções, elas são externas, elas existem e elas mostram. Agora, e o sentimento? Por exemplo, alguém te magoou, você não consegue esconder a emoção de dor, de tristeza, de angústia que aquilo te causou, mas você pode esconder o sentimento, que é a forma como você interpretou aquilo que a pessoa fez. Por exemplo, por que a Bíblia fala que raízes de amargura? Você vê a raiz da árvore? Entenderam ou não? Você vê o que da árvore? O tronco, os galhos, as folhas, as flores e o fruto. Mas e a raiz? Mas a Bíblia está dizendo, olha, não se permita viver em amargura para que isso não crie raízes, porque a raiz você não vê, mas ela está lá arrebentando a calçada, ela está lá arrebentando o muro, ela está lá arrebentando a estrutura da casa. Entenderam ou não?
Hoje nós vamos falar sobre impaciência e irritabilidade. E isso está altamente ligado à questão do nosso comportamento e de nós acharmos que a gente pode dar vazão à nossa emoção, ao nosso sentimento e agir de forma que seja pecado. Então quase sempre é nosso seio de família que exibimos com mais frequências muitos dos pecados que chamamos intocáveis. Por isso que na família você não prega com a boca, você prega como? Com atitude. Aquilo que você faz fala mais alto do que aquilo que você diz. Você pode falar o que você quiser, se as suas atitudes, de modo geral, não estiverem de acordo com aquilo que você prega, as pessoas não vão aceitar. Então, meu irmão, aquilo que você diz, aquilo que você faz fala tão alto que as pessoas não conseguem escutar aquilo que você diz. Então, quem é que vê normalmente esse tipo de pecado? Quem está próximo de você, quem trabalha com você, quem está no seio íntimo da sua vida. As pessoas que estão distantes, talvez não vejam. Então, como mencionei em outro capítulo, usamos a máscara cristã fora de casa, né? Você já viu aquela piada do menininho que falou para o pastor: pastor, eu queria que a gente morasse na igreja. Aí o pastor falou para o menino: mas por quê? Ele falou: porque o papai, ele era diácono, o homem falou assim: porque o papai aqui, ele é uma bênção. Lá em casa. Então tem gente que na igreja, glória a Deus, a paz do Senhor, irmão. Mas quando sai da porta da igreja, é um cão. Então dentro de casa, né? Fora de casa, a máscara, né? E agora a gente está usando muita máscara, né, irmão? Né? Olha, fora da igreja, a máscara. Dentro de casa, precisa ficar de máscara ou não? Não. Então, porém, o nosso verdadeiro caráter se revela junto à família. A família sabe, irmão, quem você é, de verdade. Ah, ninguém na minha casa se converte. Então, né? Por que será? Será que você tem pregado para a sua família? Há exceções, tá? Mas de modo geral, você tem pregado para a sua família? As pessoas têm visto Jesus em você? Essa é a lógica do evangelismo no lar. Então, o caráter se revela junto à família. Isso é especialmente verdadeiro em relação a dois pecados que examinaremos agora: impaciência e irritabilidade. Esses dois traços estão bem ligados um ao outro. Neste capítulo, né, vamos definir impaciência como um sentimento profundo de aborrecimento com as falhas e os erros, geralmente involuntários dos outros. Você fica impaciente: pastor, a minha mulher demora a se arrumar. Não é dessa impaciência. Essa impaciência aí, né? Ah, meu marido, pastor, ele demora a chegar, ele demora. Não é bem isso, irmão. Porque senão você vai pensar que a impaciência, a dificuldade é aquela história de esperar. Não é isso. A impaciência aqui é no sentido de você ficar extremamente aborrecido quando alguém erra, ou quando alguém falha, ou quando alguém faz alguma coisa perto de você que você julga. E como que a gente às vezes tem esse tipo de atitude? Então, quase sempre a impaciência é verbalizada de modo a humilhar a pessoa ou as pessoas que é objeto do seu desgosto. Porque quando uma pessoa está impaciente, normalmente ela manifesta a irritação, por isso que elas andam juntas. Quando você está impaciente demais com algo ou alguma coisa, normalmente como é que isso se verbaliza? Com uma irritação. Ou você fala assim, quando você está aborrecido ou impaciente, você fala assim tranquilamente. Não, você vai acabar expressando isso com uma irritação, falando. Então, a chave para entendermos esse tipo de impaciência é saber que normalmente ela é fruto das atitudes desintencionais das pessoas. Existem em sua vida situações repetitivas
que o levam a perder a paciência? Com certeza, todo mundo aqui vai falar que sim. Espero que a sua resposta não seja: quem? Eu? A impaciência não é um de meus problemas. Todo mundo, em algum momento, por alguma coisa, vai ter esse tipo de sentimento. Você pode não ter problema, mas fica impaciente, irritado. Vou apresentar algumas situações em que a paciência se revela. Embora eu tenha afirmado que somos propensos a ser impacientes com os familiares, certamente isso não se limita a eles, obviamente. Com quem você estuda, com quem você trabalha, pessoas que estão aí no seu círculo. Então, alguns cristãos, por exemplo, têm fama de serem impacientes no trânsito. Conheço algumas pessoas, hein, irmão? Conheço umas donas aí. Você já viu aquele desenho do Pateta? Os mais velhos lembram. Ele era calmo, tranquilo. Eu assisti muito esse desenho. Ele é da Disney, mas nem passa mais. Ele é calmo, tranquilo, sereno, mas a hora que ele entra no carro, ele vira um monstro. Você lembra desse? Lembra, pai, desse desenho? Marli? Não, tinha o gibi, mas tinha o desenho. Os mais velhos, você lembra, José? Os mais velhos vão lembrar desse desenho. Ele era calmo, pacato, ele era extremamente dócil, tranquilo, mas quando ele entrava dentro do carro... Hã? Eu conheço, não vou falar quem não, porque, né? Mas eu conheço gente que vai atrás, tira satisfação. Conheço. Tem gente que vai atrás, tira satisfação, buzina. Eu odeio buzina. Faz aquele xingamento gospel. Seu tribulado, sua tribulada, mal educado. Ó, às vezes a gente manifesta no trânsito, a gente manifesta no trabalho, né? Às vezes em situações. Por exemplo, eu sou um cara assim, estressado, mas no trânsito não. Eu sou super mega de boa no trânsito. Não? Eu sou estressado no trânsito ou não, filho? Não, às vezes o cara tá no celular. Hoje tem uma mania que o cara para no semáforo e fica eu dou aquela buzinada, não, eu não dou a buzinadona, dou aquele tipo assim, né? Abriu, mas de xingar, de brigar, essas coisas não me estressam no trânsito, não. Mas tem gente que fica parado no WhatsApp no semáforo. O que você vai fazer? Tirando foto? Ah, tira aí, tira selfie, né? Grava vídeo. Agora o outro botar o seu que tá gravando stories. Ah, tá bom então. Resumindo, às vezes eu dou aquela buzinadinha pro ser humano se ligar que abriu. Mas aquela buzinada eu sou muito tranquilo. Não sei se é porque eu trabalhei em autoescola há muitos anos, mas eu sou bem tranquilo no trânsito. Mas eu conheço gente muito calma na vida, que entra dentro do carro e vira um pateta. Ficamos irritados com o atendimento demorado das lojas. Ah, essa irrita. Sério? Você já pegou aquelas atendentes que estão no WhatsApp em vez de atender você? Tem ou não? Tem, né? De vez em quando, banco, lojas. Às vezes a pessoa não está fazendo nada, está conversando com outro atendente, não atende você. Essas coisas deixam a gente irritado. Bancos, restaurantes. Você pede uma comida, demora 1 hora para chegar. Peça ao seu cônjuge, aos filhos ou um amigo que conheça você muito bem, que o ajude a identificar em que situações você mostra impaciência. Às vezes você tem dificuldade de ver, né? A pergunta para quem está perto de você: em que situações você demonstra impaciência? Talvez você não vê. Aí você pergunta para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu marido, para a sua mulher. Pergunta para quem está perto de você: em quais situações eu fico muito impaciente? Então, acima de tudo, precisamos reconhecer que a impaciência é pecado e temos de nos arrepender disso. Pastor, mas até isso é pecado? É. Agora, presta atenção numa coisa. Normalmente, nós temos uma hipervigilância com os pecados de grandeza astronômica.
Então, por exemplo, a gente já está armado contra os pecados de moralidade, de caráter. Você vai armando, se precavendo. Você está armado contra os pecados de vício. Você fica armado contra, né? Estou falando de modo geral, porque tem gente que não está armado com nada. Mas vamos pôr em tese aqui que você já está num nível onde os pecados ditos grandes já não fazem mais parte da sua vida. Então é onde você consegue perceber pecados que nós às vezes nem vemos. A gente nem... Significante. Você começa a conviver com eles é a raposinha, né? Você começa a conviver com eles de uma tal forma que daqui a pouco você acha que Faz mal. não faz mal. Mas a impaciência é sim pecado, é errado. E a gente precisa se arrepender disso e principalmente buscar ter domínio próprio sobre isso. Em várias de suas cartas, o apóstolo Paulo nos exorta a sermos pacientes. Em 1 Coríntios 13, né, o texto magnífico do amor, o que o amor fala lá? O amor é o quê? Paciência. Paciente. Ele começa assim a sua descrição do amor. O amor é paciente. Gálatas 5, 22, 23. Afirma que a paciência é uma das 9 manifestações do fruto do Espírito. Lembrando que o único fruto do Espírito é o amor. Agora, como o amor se manifesta, é que nós chamamos de outros nomes. No caso, quando o amor é longânimo, nós falamos que o amor está operando, aguardando, ele está... e aí nós falamos que um dos frutos do Espírito é a paciência ou longanimidade. Mas na verdade é o amor agindo, é o amor em espera, é o amor que está aguardando. Então, nós precisamos entender isso, que a paciência é um dos frutos do Espírito. Então, Gálatas 5 e 2 está falando disso. Em Efésios 4, 1 e 2, Paulo insiste que vivamos de modo paciente. E Colossenses 3,12 manda que nos revistamos de paciência. É óbvio que na visão de Paulo, que esclareço, não estava expondo a sua própria opinião, mas escrevia sobre a liderança do Espírito Santo, a paciência é uma virtude a ser cultivada. Então, qual é o grande problema disso? É que às vezes a gente pensa que pastor, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, porque eu quero ser paciente. Mano, não funciona assim. Quando você pede paciência para Deus, Deus vai mandar um monte de oportunidade para você exercer paciência e o domínio próprio. Então, a gente tem muita dificuldade em entender isso, porque nós vamos achando que Deus vai mudar o nosso comportamento simplesmente com uma oração. Na verdade, o comportamento ele vai sendo mudado através do seu relacionamento com Deus e dos teus pensamentos, das meditações da palavra. Por que é tão importante você meditar na palavra? Por que é tão importante você encher a tua mente da palavra? Porque quanto mais pensamentos você tem acerca da palavra de Deus, quanto mais a palavra de Deus permeia os teus pensamentos, isso vai alterar os seus sentimentos em relação às suas emoções e, consequentemente, ao seu comportamento. Então, a paciência é uma virtude a ser cultivada. A humildade é uma virtude a ser cultivada. São coisas que você vai viver e morrer lutando para que isso possa aumentar cada vez mais. Pela lógica, podemos afirmar que a impaciência, o oposto da paciência, é um pecado que devemos matar em nossa vida. Embora seja aceitável aos nossos olhos, não é aceitável aos olhos de Deus. Eu disse que a impaciência e a irritabilidade estão bem ligadas entre si. Embora a impaciência seja um sentimento de profunda chateação ou exasperação, a irritabilidade, de acordo com a minha definição, descreve a frequência com que a pessoa fica impaciente com as mínimas coisas. Às vezes a pessoa explode, né? Eu tenho procurado observar isso, de você não estourar, não explodir com coisas, nada, né? às vezes Verdade.
Tem melhorado? Você é minha esposa, vive mais perto de mim, tô melhor. Pode falar a verdade. Eu acho, mas a gente tem uma dificuldade de... Não, por que eu estou perguntando para ela? Porque para você ver uma mudança em você, essa mudança ela tem que ser tão grande, entende? Já aconteceu com você da pessoa chegar em você e falar: nossa, você está diferente, mas você mesmo não Você não vê. você tem, para você ver uma mudança em você, a ponto de você ver uma mudança, tem que ser uma mudança tão grande que você mesmo se desconhece, mas quem está perto de você, que convive com você, tem às vezes a possibilidade de perceber às vezes a mudança não necessariamente tão grande. Mas assim, eu, dentro de mim, tenho percebido um pouco mais de tranquilidade. Não estou tão irritado quanto eu já fui no passado. Ah, então você já está pronto? Não, filho. Nós não estamos falando que é uma virtude a ser cultivada, assim como a humildade. É uma coisa que você tem que cultivar e manter Sempre cuidando. e crescendo dentro disso. Para você não ficar impaciente nem irritado por qualquer coisa. Nem por coisa nenhuma, mas principalmente por coisas bestas. Então, quem fica impaciente com facilidade, com certa frequência, é uma pessoa irritada. A maioria de nós fica impaciente de vez em quando, mas a pessoa irritável é impaciente o tempo todo. Quando estamos juntos de alguém que vive irritado, temos de pisar em ovos. Pessoas assim não são divertidas. Contudo, infelizmente, em casa ou no trabalho, muitas vezes não temos saída a não ser conviver com elas. A Bíblia fala que é difícil viver com uma pessoa irritada? Sim ou não? É. A Bíblia diz que é melhor você morar numa casa de meia água do que morar com uma mulher irritada. Pode ser homem também, tá? Mas é o que a Bíblia fala. A goteira é difícil. Por isso que a gente precisa procurar. Tem gente que irrita a gente, né? Tem. Melhor Agora, ser mais irado do que uma mulher rixosa. uma mulher rixosa. Melhor você morar. Porque algumas traduções falam rixosa. Mas o que a Bíblia está dizendo é que é muito complicado você andar com uma pessoa que é muito irritada. E é uma coisa que às vezes você não enxerga. E às vezes você precisa passar a enxergar. Por isso que nós estamos aqui. Você passa a maior parte do tempo chateado com alguém ou com alguma coisa? Se esse for o caso, é provável que você seja uma pessoa irritável. Se vive chateado com uma pessoa ou pessoas, tem de aprender a revelar as atitudes involuntárias do outro. Tem que aprender a relevar as atitudes involuntárias do outro. Embora Provérbios 19:11 fale sobre a ira, assunto do próximo capítulo, também diz: do homem, virtude está em esquecer as ofensas. Tá bom? Pedro escreveu: o amor cobre um grande número, uma grande multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Podemos afirmar que se o amor cobre uma grande multidão de pecados, deveria cobrir um número ainda maior de comportamentos que nos irritam. A verdade é que o amor, ele é a essência de que nós precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus. A falta de amor, ou um nível muito baixo de amor na nossa vida, vai acabar dando vazão para as outras coisas. Mas quando você ama, e é disso... Você releva. Você acaba relevando, porque você entende que não vale a pena. Vai estressar, vai acabar com tudo, vai criar um ambiente desfavorável, e no final da história quem sai perdendo é a gente mesmo.
Então, ainda maior comportamento que nos irrita. Suponhamos que você seja alvo constante da impaciência de alguém. Suponhamos que seja menosprezado, criticado ou repreendido com frequência. Qual deve ser a sua atitude? Muitas vezes a pessoa de temperamento igualmente forte dá o troco na lata. E com isso se inicia um bate-boca. Tá? Além de improdutiva, essa abordagem não é nada bíblica. Aí um grita, o outro grita. Um está impaciente, irritado, começa a falar, o outro também fala, e aí isso pode terminar de uma forma muito ruim. Se alguém está irritado, estressado, impaciente, qual que é a saída mais sábia? Calar. Fica quieto. Porque se a pessoa já está irritada, estressada, e você vai lá e bota fogo na fogueira, é complicado. É complicado, não é simples não. Se fosse simples, todo mundo fazia. Fosse fácil, né? Você pode pensar, pastor, falar é mais fácil do que... Só que o fato de falar ser mais fácil não muda o fato que a verdade é verdade. Amém? Não estou falando para você que fazer é fácil, estou falando para você que isso é a verdade. Nós precisamos observar o nosso comportamento e não dar vazão para o nosso comportamento e achar que isso não é pecado. Eu sou assim mesmo, está errado. Então, além de improdutivo, essa abordagem não é bíblica. Quer dizer, eu não vou pagar o mal com... Você quer ver você destruir uma pessoa quando ela está brava, nervosa, irritada, impaciente? Você vai lá e trata ela com amor. A Bíblia diz que quando você trata bem alguém que está te tratando mal, você amontoa sobre a cabeça dela o quê? Brasas vivas. E é isso que a gente precisa entender. Se você devolver a irritação, a impaciência, discutir, talvez você não reaja verbalmente, embora fique fervilhando por dentro e ressentido com a pessoa que explodiu de irritação com você. Essa reação também é pecado de sua parte. O fato de você às vezes não expressar não quer dizer que não seja pecado, tá? Qual que é a diferença entre a lei e a graça? Muita gente às vezes não entende isso. Na época da lei, se você ficasse com raiva de alguém, mas não fizesse nada, não havia pecado. Porque a lei levava em conta a atitude. Já a graça leva em conta a intenção. Então, por isso que Jesus disse, o que a lei diz? O que os antigos diziam? Não matarás. Então, se você tivesse com muita raiva de alguém, com muita raiva, mas não matasse ela, você não tinha pecado. Mas Jesus disse, eu porém vos digo, se você estiver com ódio, com raiva do seu irmão, você já o matou. Quer dizer, a graça ela é muito mais profunda e muito mais exigente, porque ela leva em conta a intenção, a motivação. Mesmo que você não fez, ele não saiu de você, mas é pecado. E ainda tem gente que diz, nós estamos na graça, não na lei. Eu vou falar para você, na lei era mais fácil, porque na lei era o ato, a graça é a intenção. Só de você sentir, mesmo que você não falou, que você não fez nada, você já pecou. Então, o camarada fez isso e eu não fiz nada, mas se você sentiu, não muda nada. Então não adianta só você não expressar, você precisa dominar pelo poder do Espírito Santo esse comportamento. Essa reação também é pecado de sua parte. De acordo com a Bíblia, você tem duas opções. A primeira é seguir o exemplo de Cristo, que ao ser insultado não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça.
Pastor, mas esse é Jesus, então nós não somos cristãos? O que é cristão? Pequenos? Então o que Deus espera de nós, segundo Efésios 4? Até que cheguemos à estatura de Cristo Jesus. Jesus está lá, moeram ele na chibatada, humilharam ele, bateram nele, pregaram na cruz, e aí ele está lá e fala o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que? Não, mas Jesus é Jesus, pastor, esse não dá para comparar. Então tá bom, vamos para Atos, capítulo 7, 8, e o capítulo 9, que é Estevão. Estevão vai lá e prega, o povo começa a rilhar os dentes, pega em pedra e apedreja Estevão. O que ele fez? Pai, perdoa-lhes, e abrindo os olhos, viu Jesus em pé, à direita do Pai, e diz: perdoa-lhes, porque não sabe o que? Então, não é só o fato de você não, meu irmão, é aqui dentro. Quando uma pessoa está impaciente ou irritada e provavelmente te magoe, Deus está dizendo para nós que nós temos que entender que é passível de alguém que está descontrolado, e não você ir lá e entrar no clima. Porque senão você não vai viver o Evangelho. Eu lembro uma vez em Belo Horizonte, isso foi em 2002. Eu estava entregando lá minha monografia e estava guardando lá a nota, não sei nem o que eu estava fazendo lá na secretaria. Mas eu queria puxar papo lá com a diretora. Sabe quando você está num lugar e quer puxar assunto? Aí eu peguei uma situação lá e puxei o assunto e dei a minha opinião sobre aquela situação que estava acontecendo. Aí a diretora, a pastora lá, deu uma explodida lá e foi grossa. Mas grossa, igual a grosa. Aí eu olhei para ela, não fiquei com raiva, não retruquei, não briguei, porque Deus já tinha tratado comigo naquela altura essas coisas. Aí eu olhei para ela assim e falei assim: pastora, na verdade não é nada disso, eu só queria puxar assunto com a senhora e usei esse exemplo. Mas esquece o que eu falei. E saí, e de boa, dentro e fora. Eu falei, e dentro de mim não estava de boa assim. Sabe quando você está de boa mesmo? Aí eu falei: senhora, me perdoa, mas na verdade não tem nada a ver com isso, eu só puxei o assunto. E saí. E fiquei no quadro de aviso, porque eu estava esperando lá não sei o que lá. Aí fiquei lá no quadro de aviso, passou um pouquinho, ela: Júlio. Aí eu voltei: pois não, entra aqui, porque lá não podia entrar dentro da secretaria, só ficava na de sala. Aí eu entrei, ela falou: senta aí. Aí eu sentei, aí ela pediu perdão pela grosseria dela. Então, olha para você ver, não é só você não ser impaciente ou não ser irritado, é você também ter equilíbrio emocional para você saber lidar com essa situação, mesmo que seja dos outros. Porque muitas vezes, o que a gente fala? Se pisar no meu calo, eu rodo a baiana. Então, o fato da pessoa estar impaciente ou irritada com você não te dá o aval para você também explodir. Se me tratar mal, eu trato também. Se pisar no meu calo, eu rodo a baiana. Bateu, levou. Então, a segunda é confrontar a pessoa que vive impaciente com você e dar exemplos bem específicos de como é impaciente. Por exemplo, às vezes a pessoa nem está percebendo. Você pode falar, né? Não pode? Carinhosamente, educadamente. Contudo, isso só deve ser feito depois de você ter resolvido o assunto em seu coração, sendo capaz de falar sobre isso, tendo em vista promover o bem da outra pessoa e não apenas tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Qual que é o nosso objetivo? É ajudar a pessoa a melhorar e não evitar um problema para nós. Se o confronto ocorrer de modo bíblico
e a pessoa reconhecer o erro, é provável que o relacionamento de vocês fique bem melhor. Mateus 18:15. Se a pessoa negar que é irritável e então partir para uma defensiva ou hostilidade, adote a primeira opção e siga o exemplo de Jesus. Perdoa-lhe, porque não sabe o que. Para isso, no entanto, é preciso crer de coração que Deus é soberano em cada circunstância de sua vida. Possivelmente Deus tem usado as atitudes erradas dos outros para fazer você crescer em paciência e em mansidão. Infelizmente, quando você pede para Deus, para que Deus trate alguma coisa em você, Deus vai permitir que uma série de situações aconteçam, aonde você possa exercitar domínio próprio, controle, temperança. Então, é complicado quando você fala para Deus assim: Senhor, me dá paciência. E Deus fala: tá bom, vou te dar a oportunidade de exercitar a paciência. Então, nós temos o exemplo de Moisés em Números 12, de 1 ao 3. Por isso que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Rapaz, nego bateu nesse Moisés, hein? Aquele povo que ele tirou do Egito, os príncipes, rapaz, aqueles caras moeram Moisés com injustiça, com crítica, e ele só falava o quê? Tá bom, vamos orar. E já tem um coitado que não entra na terra prometida. Aí ele ia lá na tenda, falava com Deus, Deus ia lá e resolvia o B.O. Como temos feito em quase todos os capítulos, gostaria de recordar ao leitor que, no caso nós estamos usando o livro como base, que este estudo trata de nossos pecados intocáveis, pecados que toleramos em nós enquanto condenamos os pecados mais flagrantes da sociedade. Irmãos, se você entender bem o que Jesus diz, não julgueis para que não sejais, não há ninguém, nenhum ser humano que possa julgar ninguém. Essas coisas no meu coração nos últimos meses têm ficado muito claras. Não julgue ninguém, porque se você julga alguém, seja lá por que for, sendo que você também comete erros, você é hipócrita. Jesus disse que antes de você julgar ou criticar alguém, primeiro você tem que olhar no seu próprio olho, porque às vezes, e na grande maioria das vezes, uma pessoa que é muito crítica, que julga muitos outros, normalmente ela é pior do que a pessoa que ela está falando. Eu vi uma frase esses dias estudando, o camarada defendeu uma tese, ele fala que todo incompetente acha que é competente. Quanto mais a pessoa acha que ela é competente, mais ela é incompetente. Quem é muito crítico, muito julgador, quando você fala demais de uma coisa, duas coisas acontecem. Ou aquilo é verdade absoluta, ou você está autoafirmando que você não é. Tem um caso nos Estados Unidos, um juiz que ele era muito duro com pessoas que eram pegas bebendo, dirigindo e bebendo. Ele dava penas severas. Em 2014 ele bebeu e bateu o carro. Quem é muito crítico de algumas coisas, meu irmão, ou aquilo é uma verdade absoluta, ou na verdade ele tem problema naquela área. Quem fala muito sobre homossexualismo, normalmente às vezes é homossexual. Eu estou falando fala no sentido, porque na verdade a pessoa tem problema de homossexualismo, ela está se autoafirmando como hétero, mas no fundo é uma bichona. Então, cuidado com pessoas muito críticas e que exerçam julgamentos muito severos.
pessoas inflexíveis, pessoas que não perdoam o erro, pessoas que não perdoam falhas. Cuidado. Porque talvez aquela pessoa tenha um problema naquela área tão grave que você nem imagina. Então, nós temos que ter esse entendimento que para você falar dos outros, seja lá o que for, você precisa primeiro olhar para dentro de você e ver se você não está pecando. Mas nós temos a nossa escala de pecados, e esses pecados não estão nos grandes pecados, estão na outra lista dos pecados pequenos. E nós temos uma tolerância gigante com pecadinhos. Temos tolerância grande com a impaciência, com a irritabilidade, porque a consciência montada em cima do elefante vai dizer: é o meu jeito, é o meu comportamento, eu nasci assim, é o meu temperamento. Que sejamos tão severos com nossos pecados sutis, quanto somos com os pecados repugnantes que condenamos nos outros. Você já pensou se nós usássemos a mesma medida? O que vocês acham? Hã? Você já pensou se nós usássemos o mesmo peso de dureza que nós usamos com os nossos pecados sutis, que nós usamos com os pecados que nós julgamos grandes? Seria uma bênção, né? Nós seríamos consequentemente levados ao arrependimento. O problema é que nós, quando julgamos, somos tão duros, mas quando somos julgados, não gostamos. Você já reparou que toda pessoa que julga não gosta de ser julgada? Toda pessoa que é mal pagadora é excelente cobradora. Todo rato que uiva, cuida. Porque você entende a mente do... Me perguntaram: pastor, por que o mal pagador é bom cobrador? Porque ele já sabe a mente do cara que não paga. E ele já se antecipa a qualquer desculpa que o cara possa dar. Se a gente fosse tão severo com esses pecados que nós chamamos sutis, quanto somos com os pecados repugnantes que condenamos nos outros, seria excelente. Que não sejamos iguais ao fariseu metido a santo que orou no templo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Mas que tenhamos sempre a mesma atitude humilde do cobrador de impostos que suplicou: que Deus tenha misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, 11 ao 13. Para que dia a dia possamos nos permitir sermos aperfeiçoados pelo Espírito Santo, até que atinjamos a estatura de varão. Irmãos, nós precisamos melhorar nisso. Vamos colocar aqui em tese que você já é crente. E eu estava conversando com uma pessoa hoje, explicando sobre perfeição. Nós temos uma dificuldade imensa de entendermos que perfeição para Deus não tem a ver com você não falhar ou errar ou não ter nenhuma fraqueza. Nós temos uma ideia de que perfeito é aquele que não falha, que não erra, que não tem nenhuma... Mas a Bíblia não está dizendo que perfeito é isso. Porque se fosse isso, ele nunca diria para Abraão: anda na minha presença e ser... E nem diria, através do apóstolo Paulo, até que cheguemos à estatura de varão. O que Deus está dizendo então sobre a perfeição? É quando você não fica oscilando, você fica estável. Então vamos pensar nisso. Você já é crente há um bom tempo e você já não luta mais contra os pecados ditos grandes. Por exemplo, você não rouba, você não é traficante, você não é viciado mais em cigarro, bebida ou droga, você já se libertou do adultério, da prostituição, você já se livrou de uma gama de pecados que nós consideramos
assassinato e pedofilia e todos esses pecados que nós consideramos repugnantes. Você já não luta mais contra eles, você já venceu eles. Então está na hora de você passar para o outro nível, que é quando você consegue perceber as coisas sutis que acabam minando você, que acabam, por exemplo, às vezes você já não tem mais nenhum problema com os pecados ditos grandes, você já venceu todos eles. Então nós precisamos agora olhar para os pecadinhos ditos sutis, aqueles pecadinhos que às vezes a gente nem sabe que é pecado. Então, o nosso comportamento e muitos desses pecados sutis estão relacionados ao nosso comportamento. E nós podemos e devemos melhorar. Nós temos que melhorar. Se nós quisermos experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida, nós temos que melhorar. Eu infelizmente já vivi algumas situações na minha vida cristã, nos 27 anos que eu sou crente, de explosões. E isso acaba manchando o seu testemunho. Não define quem você é, mas mancha o seu testemunho. E é uma coisa que nós precisamos vigiar, ficar atento, para que a gente possa não praticá-los, apesar de serem sutis. É óbvio que você é inteligente o suficiente para não falar para mim que as consequências de uma irritação não tem como comparar com o pecado de imoralidade. Não tem, óbvio. Porque pecados são pecados, as consequências mudam. Obviamente que você vai falar, pastor, mas a impaciência e irritação, a consequência disso, ela é infinitamente menor do que um pecado de caráter ou um pecado de moral. É lógico que é diferente. Muitas vezes até as próprias pessoas relevam o seu comportamento, o seu temperamento. As pessoas dizem assim, não, ele tem um gênio forte, ela tem um gênio forte. As pessoas até por amor, às vezes acabam, principalmente quando a gente fala de família e de pessoas que estão próximas, as pessoas até relevam, mas isso não muda o fato de que é pecado, mesmo que a consequência seja mínima. Por quê, pastor? Porque se você não for fiel a Deus nas pequenas coisas, como Deus poderá te colocar nas grandes? Se você, por exemplo, explode em situações pequenas, imagina se você estiver numa situação grande. E às vezes você fala, pastor, por que Deus não me promoveu? Ou por que eu não fui colocado em lugares altos? Ou por que as pessoas não gostam de se relacionar comigo? Ou por que as pessoas não gostam da minha amizade? E por quê? E aí você precisa se perguntar, por quê? Porque talvez a gente tenha algumas atitudes que acabam repelindo. São pequenos pecados que acabam nos fazendo perder na vida. Perder com Deus, perder na igreja, perder na vida profissional, perder no relacionamento com pessoas. Então é necessário que a gente entenda esses pecados sutis, pequenos, que muitas vezes a gente deixa. Então semana que vem nós vamos falar sobre a ira. E ela, pastor, mas ela faz parte da nossa emoção? Faz, irmão. E ela tem um lado bom? Tem. Todas as nossas emoções, elas podem ser boas ou não. Porque se você estudar cientificamente o que cada emoção faz no seu corpo, eu lembro, para a gente encerrar a aula de hoje, eu era menino, eu tinha 10. Aqui, pertinho da igreja aqui, tinha um cinema chamado Cine Lapa. Né, pai? Era bem aqui, do outro lado aqui. E eu lembro que eu tinha
Não era crente não, meu irmão. Eu me converti aos 22 anos. Eu tinha brigado na escola. Um moleque lá fez uma graça, bem maior que eu. E eu peguei um pedaço de pau e dei uma paulada nele. E saí correndo. Ele pegou uma meia banda de tijolo, tacou nas minhas costas e nós fomos parar na diretoria. Mas eu não fiquei satisfeito. Mesmo que eu dei a paulada nele mesmo e ele me deu a tijolada, beleza. Ficou escrito nas minhas costas a marca do tijolo. Aí nós chegamos, estava eu e um amigo meu, e a gente chegou no cinema para assistir um filme à tarde. Eu era de menor, tinha acho que 10, 11 anos, matinê. Que eu cheguei lá, quem estava lá? O cara, mais um amigo dele. E estava eu e um outro amigo meu, o Marco Borges. Aí eu contei a história para o Marco Borges e falei assim: Marco, foi esse cara aí que me deu a tijolada. E eu dei a paulada nele. Acabou o filme, nós saímos assim no hall do cinema. O Marco Borges olhou para mim, que era outro que não prestava, tudo endemoniado, tudo com cão na pele. O Marco falou para mim assim, o amigo dele era maior, né? O Marcos falou assim: eu dou um soco na cara do cara e você dá um soco na cara dele, e nós... Rapaz, eu sei que eu dei um soco no cara, ele deu um soco no cara maior, só que assim, não foi o suficiente. E o cara grande começou a correr atrás de nós. Irmão, eu vou falar para você. Eu pulei um portão, acho que de uns 3 metros, num salto só. Cheguei assim, pulei do outro lado assim. Eu nunca entendi aquilo. O medo, ele faz você fazer coisas. Se você correr de uma vaca num pasto, o medo, as emoções, elas têm uma função. Ela dispara dentro de você uma série de hormônios, adrenalina, cortisol, endorfina. Irmãos, as emoções, elas disparam em você e preparam você para... Então essas emoções, elas existem. E existem com uma função óbvia: salvar a gente. Por exemplo, você pode numa situação ficar com raiva ou irado e saber usar aquilo de uma forma boa. Então a gente precisa saber isso. Amém? Vamos ficar de pé? Quinta-feira, 19 horas, nosso culto de oração, tá bom? Vem orar conosco, nós estamos aí no nosso jejum. Como disse uma ovelha para mim hoje, parece que nós estamos há uns 90 dias em jejum, mas não estamos. Estamos chegando aí quase, nem chegamos ainda nos 30. Estamos quase fechando os 30, tá bom? Dia 4 de fevereiro nós vamos completar um mês, quase chegando já, quase, vamos beber aí. Mas vamos continuar firme na oração e no jejum, buscando a vontade de Deus, meditando. Lembrando que nós estamos meditando em Filipenses agora, vamos meditar em Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses até o final do jejum. Pai, nós queremos orar, consagrar, agradecer a palavra e aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abra os nossos olhos para que possamos ver com clareza coisas pequenas e sutis que nós podemos e devemos melhorar. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor. Leva-nos ao nosso lar, à nossa casa, continua falando conosco, nos ensinando, transformando a nossa vida, nos libertando e nos transformando em algo, uma versão muito melhor daquilo que nós já fomos e daquilo que nós precisamos ser, que é atingir a estatura de Cristo Jesus. Leva-nos ao nosso lar em nome do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe e até quinta-feira.